Eu sempre supus que a deslealdade conjugal fosse um fenômeno que apenas ocorria na vida de terceiros ou em roteiros de ficção. Escutava relatos sobre conhecidos abandonados e amigos ludibriados, mas jamais imaginei que sentiria esse impacto em minha própria existência. Infelizmente, aconteceu, e não houve negligência afetiva de minha parte. O problema foi que a autonomia que concedi tornou-se o instrumento de tortura que ela utilizou contra mim. Cada vez que saía de casa, cada justificativa de excesso de trabalho, cada sorriso enigmático direcionado à tela do celular, tudo não passava de um treinamento para o golpe definitivo. Não existia um diálogo maduro ou qualquer sinalização prévia. A realidade se manifestou no olhar gélido dela, nas vestimentas inéditas que não condiziam com seu cotidiano, nas fragrâncias desconhecidas em horários impróprios, até o instante em que ela declarou, com total frieza, que estava retomando o vínculo com seu antigo namorado. Eu poderia ter desmoronado naquele momento, mas a reação foi outra. Fui dominado por um profundo sentimento de asco. Ela não buscou clemência, não derramou uma lágrima sequer e não exibiu qualquer sinal de remorso. Descartou uma década e meia de matrimônio como se fosse um objeto sem valor, tratando-me como uma mera etapa obsoleta de sua jornada. Naquele segundo, a figura feminina que eu acreditava amar deixou de existir para mim. Não houve gritos, súplicas ou pranto. Apenas refleti que ele agora teria que suportar seus dramas, caprichos e falsidades, pois nada disso me pertencia mais. Ela partiu carregando duas bagagens volumosas, iludida com uma suposta ascensão social. Permaneci com meus descendentes, consciente de que o movimento dela era um mergulho em direção ao abismo. O que ela ignorava era que o destino apresenta uma fatura elevada para quem destrói o próprio lar. O arrependimento era inevitável e ele se manifestou, mas quando bateu à minha porta, o tempo já havia se esgotado. 15 primaveras de união não se dissolvem instantaneamente, embora tenha sido essa ou a impressão. Ela organizava seus pertences com a displicência de quem planeja um passeio curto, ignorando que estava deixando para trás um esposo e 2 jovens em fase de crescimento. Não houve hesitação ou olhar de despedida. Agia como se aquela ruptura fosse algo trivial. Observei da entrada do dormitório, atônito com a cena. Não eram apenas tecidos sendo guardados, era toda a nossa história sendo comprimida naquelas malas. Questionei internamente se ela realmente preferia um fantasma do passado a uma família estruturada. Antes de cruzar o portal, teve a audácia de dizer que eu ficaria bem, sem qualquer pedido de desculpas ou consideração pelos filhos. Partiu, como se fosse para uma excursão qualquer. Embora eu não possua fortuna, sempre garanti dignidade e conforto. Sou um homem de labor constante, com responsabilidades formais e disposto a esforços extras quando necessário. O sustento principal provinha do meu empenho. Ela possuía uma ocupação simples, com rendimentos modestos, nunca sendo o pilar financeiro. Isso jamais foi um empecilho, pois eu acreditava na nossa parceria, que subitamente se tornou pó. Os mais prejudicados foram nossos 2 adolescentes, que observavam a cena na sala, confusos com a partida materna. Coube a mim a missão dolorosa de explicar o inexplicável, já que a figura que partiu não demonstrou a mínima preocupação com o impacto emocional neles. Esse foi o peso que ela atribuiu aos próprios filhos. Eles buscavam em mim uma clareza que eu mesmo não possuía. Sofia, aos 13 anos, rompeu o silêncio com a voz trêmula e olhos marejados, indagando sobre o retorno da mãe. Ao abraçá-la, senti a dificuldade de justificar como uma mãe prioriza um estranho em detrimento da própria prole. Como explicar que 15 anos valeram menos que um romance de juventude mal resolvido? Lucas, aos 15 anos, reagiu com indignação e punhos cerrados, declarando que se ela fez aquela escolha, não deveria mais retornar. Fiquei dividido entre consolar a fragilidade de uma e conter a fúria do outro, tentando manter minha própria integridade. Prometi que cuidaria de tudo e que não lhes faltaria suporte. Naquele instante, compreendi que minha batalha não era apenas contra a traição, mas pela reconstrução emocional dos meus filhos após o abandono deliberado. Em meio ao caos, recebi uma chamada da minha sogra. Com a voz vacilante, ela buscava confirmar a notícia da partida da filha. Respondi com firmeza que Paula havia partido com o ex, deixando os filhos para trás. Após um silêncio pesado, ela tentou justificar o erro da filha como uma fase de confusão, sugerindo que eu deveria persistir na união. Aquela sugestão me causou repulsa. Enquanto eu carregava o fardo de uma família estilhaçada,
A mãe dela pedia que eu perseguisse uma adúltera. Deixei claro que a escolha foi dela e que ela deveria arcar com o ônus. Desliguei, sentindo que estava isolado naquela contenda, contando apenas com o apoio dos meus filhos contra a covardia alheia. Passei a madrugada analisando os termos do nosso contrato matrimonial, como quem estuda os restos de um desastre. Decidi que o encerramento seria pautado estritamente pela legalidade. Ao amanhecer, acionei um advogado para agilizar o divórcio. Minha instrução foi clara. Nenhuma vantagem seria concedida a quem abandonou o lar. Tomei precauções imediatas, como o cancelamento de cartões dependentes e a alteração de acessos digitais. Transferi as reservas financeiras para uma conta individual, garantindo que o recurso fosse destinado exclusivamente ao bem-estar dos jovens. O profissional jurídico explicou que a estabilidade dos adolescentes seria a prioridade, visando a manutenção da moradia atual. A guarda seria compartilhada no papel, mas a residência fixa seria comigo. Quando Paula foi notificada, a surpresa foi evidente. Ela esperava hesitação ou súplicas de minha parte, mas encontrou determinação. Suas primeiras comunicações não mencionavam os filhos, mas sim reclamações sobre o cartão bloqueado e o acesso interrompido ao serviço de streaming. Somente após alguns dias o tom mudou para uma tentativa de diálogo sobre a velocidade do processo. Minha resposta foi única. Ela fez sua escolha e agora deveria conviver com as perdas. Os dias seguintes revelaram as feridas profundas. Encontrei Sofia chorando ao telefone com a mãe, questionando como ela pôde descartar nossa história. A resposta de Paula era meramente defensiva. Ficou evidente que o tal amor de juventude era apenas um indivíduo imaturo que já a havia decepcionado anteriormente. Sofia, desolada, declarou que não a reconhecia mais como mãe. Lucas reforçou o sentimento de desprezo. Percebi que as consequências do ato dela eram muito mais extensas do que ela previra. No tribunal, ela tentou uma estratégia de vitimização, pleiteando a guarda e a posse do imóvel. Alegava direitos maternos, sugerindo que eu deveria me retirar. Ficou claro que seu objetivo era abrigar o amante em nossa antiga residência. Meu advogado rebateu com provas do abandono e da rotina estável que eu mantinha com os filhos. O magistrado, lúcido, manteve a residência fixa comigo e alfinetou a falta de zelo materno dela. Paula não aceitava a divisão patrimonial, embora nunca tivesse contribuído significativamente para as finanças domésticas. Cada fala dela exalava que a influência do amante. Decidi intensificar a proteção dos meus filhos, solicitando acompanhamento psicológico para ambos, especialmente para conter a revolta de Lucas. O juiz aprovou a medida, dividindo os custos, o que desmoronou a narrativa de Paula. Comecei a vencer a disputa com fatos e evidências sólidas. Ela acreditava que lágrimas seriam suficientes para convencer a justiça, mas o magistrado notou que sua preocupação era meramente material. O impacto da realidade foi visível nela. Dias depois, fui abordado por uma conhecida comum que revelou a situação precária de Paula. Ela estava vivendo em um espaço reduzido e já enfrentava conflitos constantes com o parceiro. O encanto inicial havia desaparecido. Senti um misto de alívio e desdém, sabendo que ela mesma havia cavado aquela situação. Ao sair do trabalho, fui interceptado por ela, que agora exibia um semblante abatido. Tentou uma reaproximação desesperada, alegando arrependimento e saudade dos filhos. Mantive-me firme, ressaltando que eu não era uma opção de reserva para quando o plano principal falhasse. Ela ficou sem palavras enquanto eu me afastava. Na audiência seguinte, ela sequer compareceu, o que foi registrado como falta de compromisso. Ao retornar para casa, encontrei-a sentada na calçada com as mesmas malas da partida. A fechadura, entretanto, já havia sido substituída. Ela implorou por uma conversa, mas eu deixei claro que a porta que ela fechou não se abriria novamente. Não permitiria que meus filhos vissem aquela cena humilhante. Ordenei que partisse e entrei, ignorando seus chamados e buscando refúgio no silêncio do meu lar. Posteriormente, minha sogra enviou mensagens acusando-me de ter um coração endurecido. Respondi que a responsabilidade pela destruição da família era exclusivamente da filha dela. Paula tentou manipular os filhos através de mensagens emocionais, causando angústia em Sofia. Lucas permaneceu irredutível em seu desprezo. Consultei meu advogado sobre alienação parental, acumulando provas contra ela. A sentença final confirmou a guarda compartilhada com residência fixa comigo. Paula não obteve o direito de retornar ao imóvel.
Sua parte na partilha foi mínima, mal cobrindo os custos processuais e dívidas contraídas. Ela saiu sem teto e sem estabilidade. Exigia o estabelecimento de uma pensão, não pelo valor, mas pela responsabilidade moral. O relacionamento dela com o amante ruiu completamente, pois ele não suportou o peso dos problemas que ela carregava. Sem opções, ela retornou para a casa da mãe, carregando o fardo do fracasso. Minha vida com meus filhos retomou o equilíbrio e a paz. A traição pode oferecer uma ilusão momentânea, mas o resultado final é invariavelmente a solidão e o prejuízo. Fabrício demonstrou que a retidão e a coragem são os pilares para vencer a manipulação. A conta do destino sempre chega e o valor é elevado. Qual sua percepção sobre esse desfecho? Compartilhe sua visão nos comentários abaixo. Se este relato foi impactante, deixe sua marca positiva e ajude a divulgar este conteúdo. Inscreva-se para acompanhar nossa comunidade e considere apoiar o canal através da nossa área de membros. Cada narrativa aqui apresentada visa a reflexão e o aprendizado para evitar equívocos semelhantes. Até o nosso próximo encontro!